Nós temos um grande prazer de receber o André aqui, que é um filho da casa, tem as suas origens aqui no Hospital de Clínicas, e para nos abordar um tema que ele costumeiramente ele é discutido fora da academia, né? Todo mundo ouve falar em medicina alternativa, a fé, os seus diversos cultos, crenças e formas, mas esse é um assunto que tem crescido ultimamente. Existem já vários pesquisadores no Brasil e no mundo trabalhando nessa área, buscando exatamente conhecer qual é o impacto que essa intervenção, fé, crença, tem sobre desfechos clínicos, patologias das mais variadas, né? Então, o que tem de científico, o que tem de real, o que a gente pode saber nesse cenário tão adverso e talvez pobre ainda de evidências, possa se ter com relação a esse tema. Ninguém melhor, né, que um neurobiólogo para nos dar essas informações com as características do André, que tem um currículo vasto. Eu tive que tomar nota aqui, porque André, e preciso de uma órtese também, porque senão não consigo. O professor André é professor de Medicina Interna da Divisão de Neurologia da PUC, chefe de Neurologia do Hospital São Lucas da PUC, graduado em Medicina pela URGS, doutorado em Neurologia pelo Programa de Pós-Graduação das Universidades Estaduais de Campinas, pós-doutorado em Neuroimagem Funcional e Epilepsia pela Katholiek University, da Bélgica, e Epileptologia Clínica da Universidade de Londres, e coordenador dos projetos de internacionalização do Instituto Cérebro da PUC. Mais do que ninguém tem um background suficiente para nos atualizar sobre o tema. André, muito obrigado. Obrigado, Nazi. Acho que eu vou ficar um pouquinho mais aqui. Obrigado pelo convite inicialmente. Claro que é uma super honra poder estar aqui. Muita aula assistindo esse anfiteatro em diferentes. O Rida te lembra bem disso. E também agradecer muitas gentilezas de pessoas como o professor Busnello, que, né, veio aqui, outros amigos e colegas também. Então, agradecer a pessoas que eu conheço aqui de muito mais tempo e que é uma honra estarem presentes, bem como o pessoal mais jovem, que é para quem, mais do que todos, eu pretendo direcionar essa minha apresentação. Esse é um tema que eu gosto bastante e faz parte daquelas coisas que a gente literalmente gosta de estudar e gosta de ir atrás, né? Essa é uma das coisas que eu acho que caracterizam a medicina, talvez outras áreas também, mas a medicina, certamente, a gente de vez em quando pega encantamentos e vai atrás deles, né? E vai buscando caminhos para entendê-los mais. O que eu vou estar discutindo hoje é uma dessas paixões, e especialmente pelo fato, como o Nazi colocou muito bem, de que esse é um tema que ele é enfrentado no dia a dia e negado constantemente, a questão das relações entre ciência, religião, transcendência, etc. E, na verdade, a ideia dessa aula me veio numa coisa muito estranha, que vai ser daqui a uns 20 minutos, eu vou mencionar por que eu quis apresentar dessa maneira. Eu volto a esse ponto daqui a pouquinho. Esses são alguns potenciais conflitos de interesse, e devo comentar que a primeira demonstração, a primeira apresentação disso foi nesse programa que é até bem bacana, que a PUC tem, chama Fé e Cultura. São mais ou menos uns seis apresentações por ano, eles também fazem, como aqui tem o pessoal do Alvorovim, a PUC também tem nos outros campos, eles passam ao vivo, fica na internet. Isso é um programa da vice-reitoria lá da universidade, e foi nesse contexto, então, que eles me convidaram para falar. E quando me convidaram para falar, pensando sobre esse assunto, eu resolvi começar com o primeiro dos encantamentos que me fez, enfim, enveredar por esse caminho. Isso foi o fato de ter, no meu período de formação no exterior, que eu fiz na McGill University, em Montreal, que, como várias universidades, e se Deus quiser, cada vez mais o nosso meio vai ser assim, existe um trânsito grande de pesquisadores, investigadores, das mais diversas áreas que vão na universidade falar, mesmo que não sejam da área específica, né? E, numa das comemorações da McGill, esse cara, que era Stephen Jay Gould, que era o... Eu não estou conseguindo aqui achar o... Ah, está aqui. Que era o curador lá do Museu de História Natural da Harvard, né? Esse cara foi dar uma palestra, um antropólogo, um cara maravilhoso, assim, aquelas aulas legais, aquelas pessoas que têm uma
começa a falar, tem uma baita de uma empatia, e ele foi falar justamente sobre as coisas de ciência e religião, a partir de um livro que ele tinha recém-publicado, chamado Ciência e Religião e a Plenitude da Vida. Eu achei muito bacana a maneira como ele abordou aquilo, li esse livro e comecei a gostar desse assunto. Buscando essas questões, a gente se depara com as mais diversas citações, gente dos mais diversos calibres, dando o seu pitaco aqui. Esse cara tem um certo calibre, e o que ele disse é que ele não é um ateu, e também não se acha uma pessoa que crê em muitos deuses. Entretanto, ele acha que nós, seres humanos, somos na posição de uma criança pequenininha, que chega e entra numa biblioteca cheia de livros, e esses livros estão escritos nos mais diferentes idiomas. A criança sabe que alguém deve ter escrito esses livros. Ela não sabe como é que os livros foram escritos. Ela não entende os idiomas nos quais eles estão escritos, e ela não tem muita ideia, ela apenas levemente suspeita que exista talvez alguma ordem misteriosa na maneira como os livros são dispostos na biblioteca. Né? Mas ela não sabe o que é isso. Isso, segundo Einstein, é a atitude que talvez mesmo mais inteligente dos homens deveria ter diante da ideia de Deus, tá certo? E o que me chama a atenção, assim, por isso que eu comentei no início que essa é uma coisa que a gente vislumbra e lida todo dia e nega todo dia, e eu vou mostrar 2 exemplos assim de religião na veia. Vamos colocar assim, as pessoas não têm, na nossa cultura ocidental, a gente não tem uma tendência a um segmento de religião, não é? De maneira absolutamente ortodoxa e tal. Eu sei que a minoria de vocês, se tanto, tem um segmento muito ortodoxo da religião. Agora, não há dúvida que não é muita outra atividade no mundo, nenhuma outra coisa dentro da cultura que juntaria 3 milhões de pessoas para ver um líder, tá certo? Como aconteceu na cidade uma das mais cools do planeta, tá certo? Rio de Janeiro. Não estamos falando num lugar assim, ultra Aparecida do Norte, interior de São Paulo, que também teve um monte de gente. Estamos falando da praia de Copacabana, tá certo? E ainda assim tinham 3 milhões de pessoas lá. A outra manifestação desse gênero que eu não trouxe aqui, mas eu assisti uma exposição uma vez num museu sobre fotos das peregrinações à Meca, é mais ou menos o mesmo tipo de perfil, são milhões e milhões de pessoas. Ou seja, esse arrebatamento aos milhões, e não às centenas de milhares, talvez muito pouca coisa mais do que a religião consiga trazer. Então eu peguei esse exemplo, um exemplo bem ali da Padre Cacique, né, para sair de Meca, passar por Copacabana e chegar em Porto Alegre. Que isso aqui, então, já tem a ver com o Papa anterior. Isso aqui saiu naqueles jornais da internet, 0 hora na internet, com leitura da carta do Papa. A madre, essa Bárbara Maix, é beatificada na capital, a cerimônia ocorre no Gigantinho. Então, aí eles mencionam que o Gigantinho ia receber milhares de pessoas num evento em que uma mulher ia ser beatificada, tá certo? E, na verdade, se viu que provocou mudanças no trânsito da capital, porque deveria levar milhares de pessoas lá. Muito bem. Que milagre foi esse que fez essa mulher de São Sebastião do Caí ser considerada como ia ser beatificada, não é? Naquele dia? Em julho de 1944, um acidente doméstico mudou a vida de uma família em São Sebastião do Caí. Né? Aos 4 anos de idade, o Honorino Ecker, que era uma criança, então teve uma severa queimadura, caiu uma chaleira cheia de água quente, fervendo. Os doutores disseram que não tinha chance de sobreviver. Uma das irmãs do Imaculado Coração de Maria começou a rezar e pediu para a ajuda da Soror Bárbara Maix, que deve ser a superior. Né? 2 semanas mais tarde, o menino saiu do hospital curado. Esse milagre foi atribuído a ela, né? Passou uma bateria de análises teológicas e médicas no Vaticano e foi finalmente aceito. E a partir disso, então, essa situação aconteceu. Isso, então, me dá a largada para a minha apresentação neurocientífica, tentando mostrar, assim, que as pessoas se mobilizam pela religião. Não seguem exatamente, muitas vezes não se colocam de maneira clara, mas se mobilizam. E, naturalmente, que a primeira das coisas que está envolvida com a ideia de uma religião, seja ela qual for, é a ideia de uma força superior, não é? E como é que se define uma força superior? A crença numa força superior, a existência dessa força superior, essa crença é demonstrada através de milagres. A gente viu ali um milagre, a gente pode aceitar ou não aceitar, mas para a gente achar que a força é superior, a gente tem que imaginar que ela faz uma coisa acima do que é factível do ser humano fazer, tá certo? E eu vou entrar depois no que exames de neuroimagem estão apontando ligados a essas coisas, não é? Relação com forças, com poderes sobrenaturais.
e a possibilidade de interferir no mundo físico muito acima ou muito além daquilo que é possível pela ciência. Inclusive, como todas as religiões, ou pelo menos muitas delas, de uma maneira ou de outra, vencer a morte, né? Que seria a maior interferência possível no mundo físico. Então, eu vou abordar aqui, nesses próximos 20 minutos, não vou me passar aqui da minha ideia de 30, 35 minutos, 5 aspectos. Primeiro, até que ponto a fé é sentida como uma coisa recompensadora no indivíduo. Segundo, eu vou fazer uma breve digressão e discutir a questão de que a fé religiosa, está passando por uma fase sob ataque, está under attack, né? Terceiro, eu vou discutir aquilo que mais me fez pensar nessa aula, que é alguns dados recentes de como é que o cérebro gera e controla o nosso pensamento. 4, eu vou discutir um pouquinho qual é o preço da nossa alma, né? Um estudo que tenta ver isso aí. E, por fim, terminar com uma breve conclusão de quem sabe, melhor do que a pessoa dizer que não acredita em nada, ou que acredita em tudo, talvez o melhor seja um entendimento de qual é o papel de ciência e qual é o papel da religião, sem necessariamente terem que se misturar ou que serem antagônicos dentro de uma perspectiva antropológica. Muito bem. Há uns anos atrás, um grupo de pesquisa foi fazer um exame de neuroimagem, e durante o exame de neuroimagem, as pessoas eram expostas a frases como essas. Um Deus pessoal existe, assim como a Bíblia descreve. Provavelmente não existe um Deus. Jesus falou 2.467 palavras do Novo Testamento. Todo mundo concorda que essa terceira aqui a gente diria que não sabe, tá certo? A segunda e a primeira depende da fé da pessoa. A pessoa pode acreditar, se ela acredita que existe Deus, ela vai dizer que isso aqui é verdadeiro. Se ela acredita que existe Deus, logo a segunda frase aqui é falsa, e assim por diante aqui, não é? A maioria das pessoas tem 10 dedos e 10 artelhos, está correto. Eagles are common pets, está errado. The Dow Jones Industrial Average, né, o índice Dow Jones foi 1,2% semana passada. A gente não vai se lembrar disso. Então, aqui tem o que eu sei, o que eu acredito, o que eu não acredito e o que eu não sei. O que é interessante nesse estudo é que quando a pessoa acreditava, dizia que estava certo aquilo, fosse uma coisa sagrada ou uma coisa bem objetiva, ativava uma parte da rede neural que tem a ver com um sistema que faz a gente se sentir bem e se sentir como que com um drive para investir no ambiente atrás daquilo, que é o sistema de recompensa, tá certo? Que tem como seu ápice essa região frontal ventromedial. Sempre que o indivíduo achava que aquilo ali era falso, ou ele não acreditava naquela afirmação, a área que se ativava era principalmente uma área que tem a ver com sensações aversivas, que é o anti-reward, que é a ínsula, que é o nosso radar de coisas aversivas. E, por fim, quando o indivíduo não tinha certeza se Jesus tinha falado 1.247 palavras, ou quanto é que tinha sido o índice Dow Jones na semana passada, se ativava o símbolo anterior, que é uma região no nosso cérebro que sempre se ativa quando a gente está em conflito, um conflito em como é que tu vai decidir por um lado ou por outro. Então, na realidade, o que os caras concluíram disso aqui, que foi interessante, é que se ativam estruturas do sistema de recompensa quando a pessoa acredita, no sistema que anti-recompensa ou de aversão, isso aqui, por exemplo, se ativa muito em indivíduos drogaditos em fase de abstinência, isso aqui se ativa em indivíduos que usam droga na fase do high e assim por diante, tá certo? E a conclusão foi que estruturas e circuitos relacionados à regulação emocional e comportamental são também recrutados nessa questão de acredito ou não acredito, tá certo? Para expressar sentimentos de crença ou descrença. Assim, pelo menos partes dessas redes neurais de grande escala que vão cérebro afora de uma região para outra, partes dela, nódulos dela, como eu mostrei, são compartilhados entre coisas importantes na vida, como se eu acredito ou não numa divindade, ou se é falsa ou verdadeira a minha visão sobre alguma coisa que me dizem, e outros comportamentos que claramente são não relacionados a crenças, como, por exemplo, gostar de chocolate. E parece uma coisa meio estranha estar falando de crença, religião e chocolate, mas o que eu achei legal, e para mostrar aqui, é que tem um estudo que mostra que áreas se ativam no cérebro quando a gente está assim o dia inteiro sem comer nada e vai fazer um PET scan. Eu conheço a guria que fez esse exame, ela fez lá em Montreal. Né? Virou minha amiga, e essa guria ela fez o seguinte, ela pegou assim, estudante de medicina da McGill, como se fosse da URGS, e deixou os caras o dia inteiro sem comer nada. E como para fazer pesquisa em geral se faz exame de imagem de noite, então a gurizada chegou no fim do dia, né? Tá todo mundo comendo sanduíche, imagina, não teve o café, não teve o sanduíche, não ia ter mais nada. Ia chegar, ia ter assim em cima da mesa, do lado do PET scan, uma mesinha,
né, enquanto fazia o exame, sabe aquele chocolate Lindt de quadradinhos? Absolutamente à vontade, infinitos quadradinhos, tá certo? E a pessoa ia botando um por um na boca, degustando, e para cada momento X, depois de tantos quadradinhos, ela tinha que dizer quanto ela estava gostando daquele chocolate, e de comer aquele chocolate, e quanto mais ela queria. E o que se viu é que quando estava dando um enorme prazer aquele chocolate, ou seja, ele era gostoso, e o cara estava morrendo de fome, ativava bem o sistema de exatamente a mesma área que ativou quando a pessoa acreditava, dizia que acreditava em Deus, ou que estava na Bíblia era correto, não é? Ao passo que quando, depois de ter comido 912 pedacinhos de chocolate, o 913º, a pessoa não queria nem olhar para chocolate, passava a ter uma experiência aversiva, e a ativação cerebral da aversão foi exatamente na mesma região que ativou quando o indivíduo dizia que não acreditava em alguma coisa, tá certo? Então, essa questão mostra o quê? Conclui que existe um compartilhamento de redes neurais, ou seja, o nosso cérebro está lá, ele é um sistema que tem uma especialização funcional em cima de redes neurais, e essas redes neurais elas são, então, utilizadas para os mais diversos comportamentos. Muito bem. Como eu vou querer mostrar daqui a pouquinho, o fato de que isso acontece, será que diria o seguinte, bom, se uma mesma rede neural é ativada para dizer se está gostando ou não de comer chocolate, e se acredita ou não em Deus, será que então existe fé religiosa? Ou seja, será que essa coisa não está totalmente colocada materialmente em redes neurais cerebrais, não é? Muito bem. Então, essa é a grande questão, e eu vou voltar a essa questão daqui a pouquinho. A segunda coisa que eu falei que eu ia comentar com vocês, né, rapidamente, é o fato de que, na minha visão e na de muita gente, a gente está passando por uma era de ataques à fé religiosa, correto? Então, existe uma voz cada vez mais alta de alguns pensadores ateístas, ou seja, gente que se expressa, escreve bem e que entrou na mídia, tá certo? Eu até tive a oportunidade de assistir um cara 2 vezes, quando ele falou no Fronteiras aqui, e quando ele falou num lugar que eu fiz no pós-doutorado ano passado, que eu vou mostrar o livro dele depois. A outra coisa é que as pessoas veem religião como uma coisa meio ralada também, porque tem sido uma justificativa para uma série de situações, como a situação dos Balcãs, a questão islâmica, a questão lá da Irlanda, do IRA, ou seja, uma série de atos violentos e guerra, né? Guerras, de uma certa maneira, são justificados pela religião. Sempre foram, historicamente, mas isso aí está as pessoas cada vez mais dizendo assim, vem cá, esse negócio aí é muito mais um troço que mata a gente do que uma coisa realmente séria e sacrada e tudo mais. E o fato de que dados científicos, exatamente como eu acabei de mostrar, de uma certa maneira mostra esse compartilhamento de regiões cerebrais, de redes neurais, entre coisas tão prosaicas como prazer ao comer alguma coisa e coisas tão sérias como acreditar ou não em Deus. Então, quem sabe, é tudo uma mesma coisa. Essa voz elevada, essa voz mais alta desses pensadores, esse aqui é o Daniel Dennett, ele falou no Fronteiras aqui, não sei se alguém assistiu, eu tive chance de assistir, li esse livro, né? Breaking the Spell quer dizer quebrando o encanto, né? Esses livros aqui, o Richard Dawkins, um cara que escreveu bastante sobre isso, propõe religião como um fenômeno de grupo, né? Que as pessoas precisam de religião para lidar com a sua vida, ou seja, seria uma abordagem darwiniana, uma perspectiva darwiniana de adaptação para a vida humana, ou seja, a vida humana com todas as suas complexidades, todas as suas necessidades de acomodação de coisas, da pessoa aguentar dificuldades, poder lidar com adversidades, ter que abrir mão de coisas, ter que se excluir de coisas, que talvez a religião seja uma adaptação darwiniana para poder que a gente possa viver, não é? Ou uma força ética numa civilização que precisa se organizar, e precisa se organizar tendo um drive biológico muito grande para se desorganizar. O nosso drive biológico é para ganhar mais que os outros, ser mais forte do que os outros, pegar a mulher ou o marido dos outros, certo? Não fazer dieta, não cuidar da saúde, só fazer o que é bom agora, só o que dá prazer. Esse é o nosso drive, é assim que funciona os nossos sistemas bem atávicos de recompensa, certo? Mas veio toda uma córtex cerebral para tentar modular isso. E até que ponto, então, a religião não é, assim, a expressão ética para tentar regular a humanidade e, pelo menos, minimizar uma série de drives biológicos. Então, na verdade, a grande questão é até que ponto essa visão antropológica, não é? Ou essa visão darwiniana, tem a ver com o que em religião se chama o mistério da fé, que é, em última análise, acreditar numa força superior, num Deus, tá certo? Ou seja, o que é causa, o que é consequência? Será que a fé religiosa ela é invalidada pela necessidade de religião,
que talvez exista para organizar os grupos humanos, como é proposto, pelo fato de que esses fenômenos grupais são altamente apreciados na expressão religiosa, ou seja, apesar de que as pessoas rezam individualmente, eu vou mostrar depois um estudo sobre oração individual, os cultos são sempre cultos de grupo. As pessoas, aquilo ali está mesclada, a questão da individualidade, o indivíduo com o seu grupo na expressão do culto religioso, né? E a própria questão da religião com uma força, um magneto ético-moral, que, quem sabe, seja a própria justificativa da crença em religião e não da existência de um Deus. E essa é que é a proposta de vários desses pensadores ali, tá certo? Bom, na medida que a vida consciente depende do cérebro, eu acho que a gente pode dizer com muita clareza, não é, que é natural que mecanismos neurais associados com acreditar, com crenças, com acreditar, com ter fé, vão ser encontrados no cérebro, não tem dúvida disso, tá certo? De maneira que talvez a ativação cerebral durante experiências espirituais não necessariamente deva dizer alguma coisa contra a espiritualidade humana, mas sim que está utilizando aquilo que é o substrato do homem para ter uma vida consciente, que é o seu cérebro, não é isso? Bom, eu falei para vocês que uma das coisas que me motivou aí para poder apresentar sobre isso, eu estou chegando aí com mais ou menos uns 20 minutos, eu tenho mais uns 10 a 15 com vocês, desculpem isso aqui, eu preciso tomar um golinho d'água. Falei que tinha uma das coisas que tinha me deixado mais interessado em discutir esse assunto, foi uma coisa aparentemente nada religiosa que eu assisti no ano passado, que foi um grupo de palestras sobre o que acontece com gente que usa cogumelo. Não vou perguntar aqui, que faz chá de cogumelo. Eu não vou perguntar quem já tomou chá de cogumelo, que fica uma coisa absolutamente indelicada, tá certo? Mas o que eu vou dizer é que tem gente ganhando verba da Wellcome Foundation, lá na Inglaterra, para convencer gente a tomar chá de cogumelo e entrar nos aparelhos de ressonância magnética, ok? E na verdade, isso tem dado estudos maravilhosos, que eu vou mostrar agora. Esse em questão pegou novamente medical students interessados em chá de cogumelo e partiu de um ponto interessante. Qual é a premissa desse estudo? A premissa é o seguinte: nos últimos anos, e aí o pessoal da neuro aqui sabe isso, o pessoal que não está na neuro talvez não saiba, se começou a ver o seguinte: o tchan da ressonância magnética funcional, aquela coisa de entrar na ressonância, adquirir imagens durante algum tipo de ativação motora, mental, etc., e adquirir imagens fora desse momento, fazer a subtração e, a partir disso, tentar identificar que áreas cerebrais, que circuitos estavam envolvidos naquela função, esse foi o tchan da largada da ressonância funcional. E se usa isso, por exemplo, estava agora numa cirurgia de epilepsia de uma menina que, lá o problema que atrasou, inclusive, até me desculpo o meu atraso, é que a área, enfim, que vinha as crises que a gente viu durante a cirurgia, era exatamente a que a funcional tinha mostrado, que tinha a ver com o movimento da mão. Então, tu fica nos dilemas, assim, eternos, vai e vem, registra mais, etc. Então, isso era o tchan. Só que não é isso que eu vou falar. Porque esse tchan, um cara um dia teve uma ideia, sabe aquelas ideias de quem pensa fora da caixa? Que eu disse, vem cá, e se a gente, em vez de olhar para a ativação na ressonância magnética, a gente fizer o seguinte: a gente faz o cara não fazer nada na ressonância, ele fica bem quietinho lá, olhando só para uma cruzinha ali na frente, e a gente adquire as imagens só nisso. E tenta ver que áreas do cérebro estão com exatamente o mesmo padrão de perfusão, que é o que dá o sinal BOLD, o sinal da ressonância, naquele momento do repouso. E aí, se alguém veio com a ideia de fazer a ressonância magnética funcional em estado de repouso, sem nenhuma ativação, ok? E isso aí tem sido estudado muito para um monte de doenças de neurologia, que eu não vou entrar nas doenças que está sendo estudado. O que eu vou dizer é que se descobriu que no repouso, quando a gente está bem, ok, em repouso, existe uma rede neural que se ativa e que tem o nome de Default Mode Network, ou rede neural padrão, Default, tá certo? Essa é a que se ativa quando a gente está bem quietinho, não pensando em nada. E aí tem todo um monte de teorias de que isso aí tem a ver com, por exemplo, a pessoa ter seu momento de reflexão, uma rede neural que permite que a gente introspecte naquele momento, reflita sobre os estímulos, etc., etc. Muito bem. Envolve regiões pré-frontais, região do cíngulo e região parietal bilateral. Então, isso aqui é uma rede neural. É como se fosse assim, una os pontinhos. Tá bem. Aí, os caras fizeram o seguinte. Então, esse conhecimento existe. Aí, eles pegaram e deram uns cogumelos, um chá de cogumelo, para a gurizada lá da University College de London, que não
vários gostaram da ideia, foram lá para o negócio e adquiriram imagem de ressonância funcional. Tem duas partes do estudo. Uma é a parte da imagem, a outra é a pessoa descrever o que ela sentiu durante a ação da psilocibina, né? Que é o cogumelo envolvido. Então, isso são alguns relatos subjetivos. Havia um senso definido de lubrificação, de liberdade, parece que as engrenagens se soltaram e eu fui, né, catapultado para direções inesperadas, né? O tempo se tornou um outro conceito sem nenhum sentido. Eu poderia ter estado ali 1 minuto ou 1 milhão de anos. Existia uma real ego dead stuff, ou seja, era a morte do ego. As fronteiras do ego totalmente se dissolvendo, eu só existia como um conceito, uma ideia. Imagina tu caminhando pela rua e o cara assim, não, eu só existo como um conceito, cara, tá certo? Não sei se tem alguém que funciona assim no estado normal, mas enfim, né? Mas em geral tem, né? Então, às vezes era difícil saber quando é que eu terminava e onde é que o meu eu terminava e onde é que eu me dissolvia, ou melted, sei lá, misturava no meio de todo o resto. Muito bem. Mas a grande sacada neurocientífica disso é que quando os caras foram ver, o que acontecia durante a trip é que aquelas áreas que aqui estão todas em vermelho, não que o futebol hoje em dia represente essa questão, tá certo, vermelho e amarelo, de hiperativação, durante esse momento, essas áreas estavam todas hipoativadas. Ou seja, o que esse estudo mostrou é que o principal efeito neurobiológico de usar psilocibina, que é um negócio meio alucinógeno, meio dissolvedor de ego, é que tu bota essa rede neural default padrão para baixo, tu desativa ela. E ao desativá-la, tu certamente libera que esse tipo de coisa, de pensamento, venha na cabeça da pessoa. Essa é a forma que se pensou, tá certo? E eu só peguei desse estudo algumas coisas que eles comentam ligadas aos aspectos religiosos. A experiência teve uma qualidade sobrenatural, eu senti uma paz interna profunda, a experiência teve uma qualidade espiritual e coisas desse gênero, tá certo? Bom, além disso, quanto mais intensa a redução da ativação dessa rede neural, mensurada pelo fluxo sanguíneo cerebral, mais intensas as trips, entendesse? Mais o cara dissolvia o seu ego nas mais diversas estruturas, isso aí. Quais as hipóteses? As hipóteses é que, e agora entra numa mescla, o Busnello, o Instituto ia adorar ler, professor Busnello, porque tem um artigo na revista Brain, do ano passado, desse grupo, mostrando muito do entendimento ego, superego, id, a partir desse tipo de padrão de maior ou menor controle. Muito interessante. Então, a hipótese é que existe um modo primitivo de cognição que é suprimido pelo nosso funcionamento adulto normal acordados. Ou seja, no dia a dia nós estamos suprimindo uma coisa primitiva que está lá no fundo da gente. Por quê? Porque essa Default Mode Network ativada, ela age como um contínuo, né, um pé de ferro em cima disso aí, tá certo? Esse modo primitivo, que não consegue emergir, ele é atávico, ele é antigo, ele domina, por exemplo, a cognição infantil, deve ter dominado a cognição do homem pré-histórico enquanto foi se desenvolvendo a córtex cerebral, é caracterizado por um pensamento mágico, não é? No qual não precisa ficar fazendo o tempo todo o teste de realidade, que é o que a gente faz o tempo todo para ver se a gente está dentro ou está fora dessa história. Mas existem momentos no nosso dia a dia, ou induzidos por substâncias, como esse estudo mostrou, que essa função supressora da rede neural default, né, dessa rede que mantém esse modo mais primitivo sob controle, tem momentos que essa função supressora é diminuída e aí o pensamento mágico começa a exercer uma maior influência na cognição. E toda essa longa história é que isso pode permitir que, nesse momento, como se viu naquele estudo, emerjam algumas experiências espirituais. Ou seja, de uma certa maneira, tu conseguindo soltar um pouco a coisa absolutamente cartesiana, possa vir uma coisa um pouco mais mágica e o homem se aproxime desta dimensão dele, que é o que o estudo mostrou. Muito bem. Isso se viu também em outras experiências religiosas, como meditação, em que também
se observa modificações nessa rede mental default. E meditação, a gente sabe que um monte de gente que medita diz que se sente num outro estado realmente, que uma série de coisas se modifica, que se sente liberando uma série de coisas, e se vê hoje que a meditação envolve exatamente estruturas dessa rede de controle, tá certo? Não é? E aqui eu tinha falado sobre a oração individual. Quando a gente está rezando, isso aqui é um estudo de pessoas que rezavam, não é? Durante o ato da reza, ativam áreas exatamente as mesmas, que foram bastante bem identificadas como áreas ligadas com a cognição moral humana, e especialmente, como é que está aqui no próximo? Especialmente áreas que têm a ver com cognição social, não é? Então, assim, certamente existe esse conceito, ou esse contexto no qual essa tentativa de se aproximar com o sobrenatural usa estruturas cerebrais, redes neurais, que estão lá e podem ficar mais ou menos liberadas conforme o estado mental da pessoa. Que pode ser um estado mental durante uma oração, em que ela está concentrada na oração, na meditação, quando a pessoa está meditando, ou durante, como se viu ali, o uso de um fármaco alucinógeno. Tá certo? Eu estou chegando no final, e o final é com um estudo que eu achei com um título daqueles, assim, eu adoro títulos, porque título ajuda a quem está assistindo, ficar interessado em quem está assistindo, certo? E o cara fazer um paper com o nome What's the Price of Your Soul? E publicar naquela revista que tem o nome maior que eu conheço, que é o Philosophical Transactions of the Royal Society of London / Biological Science. Essa é uma super revista que quem publica lá tem um fator de impacto assim que resolveu o triênio, tu entendeu? Então, não sei como é que a gente está indo aqui agora, mas o que eu sei é que é uma baita de uma revista que só publica essas coisas meio viajandonas, assim, entendeu? Então, o cara bola uma coisa e tal. E aqui o cara fez o seguinte estudo. Ele pegou e as pessoas estavam lá na ressonância magnética funcional e tinham frases assim: acredita em Deus? Ou tu tinha que decidir, tu acredita em Deus ou não acredita em Deus? Terceiro, quanto é que tu cobraria para dizer que tu vai acreditar em Deus pelo resto da tua vida? Quarto, tu dissesse que tu não acredita em Deus, quanto é que tu cobraria para, a partir de agora, acreditar em Deus? Quanto de dinheiro vale para isso aí, tá certo? Então tinha as mais diversas duplas de afirmações: acredito, não acredito em Deus, religião é uma coisa, uma parte importante da sua identidade, ou não é. You do not believe that God hears all prayers. Não acredita que Deus ouve todas as orações, ou o outro, você acredita que Deus ouve todas as orações, né? E aí frases também nada a ver, por exemplo, você é uma Mac person ou um PC person, certo? Você acha ok vender uma criança ou não ok vender uma criança? Você, desde coisas que são absolutamente até coisas que envolvem assim, vem cá, tu acredita ou não acredita, e tu toparia uma grana para isso? Claro que as coisas sagradas, menos gente acreditou vender e mudar de ideia do que as coisas não sagradas. Quer dizer, o cara facilmente com uma boa grana deixa de virar um Mac guy e vira um PC guy, e muito mais vice-versa, e outras coisas. Mas ficou bem nítido que algumas dessas opções eram opções que envolviam coisas éticas, morais, e outras coisas mais utilitárias. E, naturalmente, quanto mais éticas elas eram, mais as pessoas deixavam de aceitar um valor para mudar de opinião, comparada com aquelas que eram utilitárias. Muito bem. O que é interessante desse estudo é o que ele mostrou em relação à ativação de áreas cerebrais. O que eles viram é que quando estava naquela condição passiva, que o cara só enxergava as frases e tinha que pensar se ele acreditava naquilo ou não, áreas que se ativavam no cérebro são exatamente áreas mapeadas para esse circuito de cognição moral, cognição social. Ou seja, a gente tem toda uma perspectiva com a nossa com a religião, que é realmente uma perspectiva que está impregnada do nosso cérebro numa questão moral, social ou sociomoral, não é? Quando aqui as coisas mais repugnantes, os itens mais repugnantes apareciam na amígdala, que é uma área de aversão, e as outras coisas que acreditavam, quando era uma coisa que acreditava, ativava o sistema de recompensa, como a gente viu. Então, eu estou terminando aqui agora, eu quis fazer esse passeio por essa mescla neurobiológica e antropológica, vamos dizer, voltando para esse cara, que é o cara que eu ouvi, depois eu li um monte de livros desse cara e gostei bastante. Ele acha que a crença religiosa e a paz derivada dessa crença deve transcender a ciência. E talvez ambas não deveriam ficar messed up, não deveriam ficar muito confundidas, tá certo? Então ele propõe o seguinte, que gente de boa vontade deveria desejar a paz entre ciência e religião.
tá certo? Ele não consegue ver como é que alguém pode querer unificar ou sintetizar religião e ciência em um esquema único comum, como se tu pudesse explicar uma pela outra, tá certo? De um esquema comum de explicação ou análise. Entretanto, eu também não sei por que deveriam estar em conflito, ou seja, o fato de que não dá para tu misturar, não necessariamente tem que dizer que elas teriam que estar ambas em conflito. Ciência e religião deveriam coexistir pacificamente de uma maneira, a partir de uma posição de não interferência respeitosa. A ciência, na verdade, define o mundo natural, o mundo das coisas onde a gente vive. A religião, o nosso mundo moral. Nós deveríamos ser capazes de reconhecer essas distintas esferas de influência. Pessoas e culturas deveriam cultivar tanto uma vida do espírito, como uma vida de perguntas racionais sobre a natureza, para realmente experimentar a riqueza de ser humano. Então, eu achei que esse cara foi bem inspirador, e eu achei que valeria a pena ter apresentado assim, um pouco de por onde a neurobiologia está tentando se aproximar disso. Ainda está longe a gente chegar e dizer o seguinte: vamos predizer, a partir de um exame de imagem funcional, se para essa pessoa uma coisa de meditação vai, quem sabe, ser o ideal para ela baixar a pressão arterial e não precisar mais tomar antihipertensivo, por exemplo, ou coisas desse gênero, que tem muita gente falando, propalando, e ainda está faltando um link com a neurobiologia. Mas, certamente, o instrumental está por aí e está se começando a entender, a lay the basis para esse processo, para, quem sabe, no futuro, essa situação deixe de ser um tabu e passe a ser uma coisa bem mais conhecida e aceita por todos, né? Obrigado pelo convite de novo. Muito obrigado, André. Brilhante a tua exposição. Queria abrir para perguntas. Pois não? Microfones. Tem um aqui, ó. Obrigado. Certo. Meu nome é Emanuel, eu sou médico de serviço de urologia. Parabéns pela conferência, em primeiro lugar. É só um comentário. A gente sabe que, no início, assim, falando em termos morais, né, você comentou que a religião estaria associada, segundo uma propaganda neoateísta, né, que a gente sabe que tem os chamados 4 cavaleiros do neoateísmo, que é o Daniel Dennett, o Christopher Hitchens, o Sam Harris e o Richard Dawkins, a partir de 2001, pelos atentados lá, que tentaram associar a religião com crimes contra a humanidade, né? E a gente sabe que, na verdade, isso é uma falácia, né? Se tu for considerar só os crimes que aconteceram na União Soviética, né, por Stalin, um Estado declaradamente ateu, né? A gente sabe que tem um viés de propaganda em relação a isso, e outros, desde a Revolução Francesa, por exemplo, em nome da liberdade, da democracia, na religião chamada humanista, né, que desconsiderava a presença de Deus, né? O Sam Harris tentou, de certa maneira, criar um correspondente científico para a determinação da moral do ponto de vista naturalista, né, chamado Moral Landscape. Você deve conhecer isso aí. Mas que, na verdade, também é recheada de uma série de falácias, né? E a gente vê que se usa muito nessa área o que em filosofia se chama de argumento ad hominem. Procura atacar e associar uma determinada ideia tentando desqualificar um indivíduo, mas não se consegue atacar a ideia, né? Porque tem coisas, por exemplo, relacionadas à probabilidade ou de se dever à criação a eventos aleatórios, né? Como também uma espécie de pensamento mágico, né? Saber que o DNA vai se organizar da maneira, tem uma corrente chamada de design inteligente, né? Por exemplo, uma das constantes do universo necessárias para a vida no estado de organização que estamos, né, segundo o cálculo do matemático Roger Penrose, né, é um zero seguido de 5 páginas de zero para que isso se deva ao acaso, né? Então, só esse comentário. Não sei se você conhece, alguma coisa poderia comentar sobre o Moral Landscape. Mas eu acho bem legal de poder ler isso aí. Mais alguma pergunta? Emílio. Doutor Moriguchi. André, muito obrigado pela bela palestra. E, na verdade, eu fiquei muito intrigado quando fiquei sabendo que tu ia falar sobre o assunto, porque eu estou um dos caras mais baseados em evidências que eu conheço. Então, um grande neurologista, neurocientista.
E eu fiquei pensando o que a André vai falar, né? E te agradeço pela clareza da tua colocação e eu realmente assim agora começo a entender melhor porque de tanto movimento em relação à religião, ciência, né? Na própria SBC, Sociedade de Cardiologia, que eu considero uma das sociedades médicas mais baseada em evidências que nós participamos, nós temos agora um grupo grande, acho que o Nath conhece, de espiritualidade e cardiologia, que tem ficado cada vez maior e nós temos tido palestrantes internacionais bem interessantes que abordam mais ou menos a linha que tu colocaste, né? Então, para a gente poder entender melhor que a ciência e a fé, ou ciência e cultura, não são incompatíveis, então eu queria te parabenizar, queria te agradecer pela tua colocação, que me fez entender melhor, porque de todo esse movimento que a gente está ouvindo, está vendo, questão da emotional intelligence, inteligência emocional, né? Então, muito obrigado, aprendi obrigado muito. pela tua gentileza, né, amigo? Pois não, Amon? Isso, pode. Eu sou o Amon, sou contratado da Medicina Interna. Eu queria te parabenizar pela apresentação. E eu acho que tudo que é humano interessa à medicina. E isso é uma coisa que a gente muitas vezes se restringe ao que parece ser só científico e tem resistência a discutir outras coisas. Então, esse é um momento que a gente não tem com muita frequência aqui no Hospital de Clínicas e nem mesmo durante os anos da faculdade de medicina a gente teve. Então, e antes de tudo, eu acho que é interessante isso. A gente tem que aceitar a fé ou não doa. Não interessa se a gente prova, não prova, nunca vai se provar isso, né? Pode até ver o mecanismo de alguém que pensa de um jeito ou de outro, mas o nosso paciente a gente tem que aceitar sem julgar, né? E a gente tem que saber usar isso também para melhorar o tratamento e poder maximizar o nosso efeito terapêutico com esse paciente. Realmente não cabe, eu acho, conflito entre a ciência e a religião, a não ser quando é um conflito puramente de poder, de se impor a vontade em relação ao outro. E é por isso que não é a fé que leva à guerra, né? Mas é o poder da fé, o poder oposto à fé que leva à destruição. Obrigado, Amon. Quem é que está atrás de ti ali que eu não sei? Tudo bom? Me chamo Daniel, eu sou doutorando. Eu queria perguntar se tu tem alguma prática religiosa. Muito boa a tua pergunta. Ele tem uma religião, ele é colorado, é uma religião complicadíssima, tio. A religião é complicada. Eu tive uma formação católica, né? Mas de algum tempo para cá eu tenho assim buscado refletir mais sobre essa questão mais ampla da religião, né? E certamente assim, acho que a tua pergunta me oportuniza dizer que um pouco dessa minha inquietude em relação à questão religiosa, porque assim a gente tem uma formação inicial da qual a gente é muito imaturo para poder aquilatar. Depois a gente passa por uma fase que a gente realmente tem que poder se posicionar, assim. E eu diria que eu estou numa fase em que eu estou fértil nesse aspecto, assim, pensando, lendo, estudando, vendo a minha vida e alguns vezes me aproximando mais, outros me aproximando menos, mas certamente valorizando com um pouco mais de generosidade essa coisa que como tu colocaste muito bem ali, os 4 cavaleiros do Apocalipse, em vez de valorizar, eles desvalorizam, que é o fato de quanto isso mobiliza as pessoas, tá certo? Então eu tenho me sentido assim mais próximo dessas manifestações e disso que passa pela cabeça das pessoas, dessa crença, né? Acho que isso acaba sendo uma viagem de cada um, né? E talvez seja uma viagem ao longo da vida mesmo, não é uma viagem que está pronta num momento ou no outro. André, deixa eu te fazer uma pergunta. Considerando esse cenário das incertezas e dessas conexões não bem conhecidas, tu achas que essa questão pode ser uma forma de prescrição médica? Essa é uma excelente colocação, né? Porque, na verdade, claro, a gente tem que pegar e selecionar alguns pontos para falar, né? Então, um dos pontos que eu não selecionei, como talvez até me arrependo um pouco agora, é o uso, digamos, terapêutico de alguma dessas situações. E o que está mais estudado é meditação e oração, né? E, olha, tia, os estudos que eu revisei sobre meditação, por exemplo, eles mostram que existe redução de pressão arterial, mostram que existe normalização de sono, modificação autonômica, né? E aí alguém diria o seguinte, bom,
Isso aí não é remédio, né? No sentido de não tem efeito colateral, não custa muito caro, custa tempo, e o cara tem que ter a capacidade de meditar, que é uma coisa que eu não tenho, mas deve ter gente que tem, né? Agora, diz que é uma coisa de treino também, tá correto? Então, tu pode treinar. Inclusive, eles têm estudos mostrando que tu pode pegar e mostrar o impacto de meditadores com maior e menor experiência, muda de maneira distinta essa rede Default Mode Network. E, eventualmente, as pessoas podem se treinar para ser meditadores melhores, e quem sabe isso vai permitir, assim, inclusive, melhora do ponto de vista neuropsiquiátrico, né? Que é uma coisa que às vezes precisa de menos remédio. Sei lá, mas eu acho que está na hora de começar a pensar mais seriamente nisso. Eu vi uma mão, várias mãos. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem é que regularmente frequenta igrejas, cultos? Interessante. É mais do que eu imaginava. Nazi, aqui. É um número expressivo aqui de pessoas. Pois não? Não, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar pela escolha desse tema para o Grandhound. Eu acho que quanto mais nós abordarmos esse tema, mais fácil talvez ele se torne no nosso cotidiano de trabalho. Queria parabenizar o André pela fala magnífica e dizer que em 2011, aqui no Hospital de Clínicas, nós reunimos um grupo de profissionais, né, que tem uma característica multidisciplinar, e criamos um núcleo de estudos, né, sobre espiritualidade e saúde. E nós estamos trabalhando com bastante afinco nessas questões, em como abordá-las no cotidiano de trabalho, né, e como incluí-las no processo de cuidado no plano terapêutico. Então, fica aqui também um convite, talvez, para uma interface. A gente vai ter, semana que vem, um workshop que, infelizmente, está esgotado, as vagas, né, que vem um pesquisador de fora para falar sobre como abordar isso em pesquisas. O Juglas, acho que saiu, né, faz parte do nosso grupo. Nós temos já algumas pessoas que estão trabalhando no seu mestrado e doutorado, né, sobre esse tema, e a gente pretende, sim, que cada vez mais a gente tenha espaços como esse aqui do Grandhound para poder discutir isso. Quem é que vem falar semana que vem aqui, só para me saber? Vem o Alexander Moreira, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele vem falar sobre diretrizes de pesquisa em espiritualidade e saúde. Ele vai estar aqui num dia, foram poucas vagas, na verdade, a gente abriu e esgotou na primeira semana, mas no dia seguinte ele vai estar lá na Higgs, falando também, fazendo uma conferência, e nessa conferência vai ter um debate. E lá a gente sabe que tem bastante espaço. Fica aqui o convite para todos. Eu até me lembrei, agora estou colocando, nós estamos vamos, em parceria com o Dante Pazanese, estabelecer uma relação de efeitos do impacto emocional da Copa do Mundo sobre eventos cardiovasculares. Infelizmente, esse estudo começou há 4 anos atrás, mas não teve muito efeito porque o Brasil não chegou até lá. Mas a gente espera que tenhamos bastante eventos cardiovasculares no próxima Copa. Eu queria... mais alguma pergunta? Pergunta aqui. Ó. Tem várias. Professor Busnello, bem sucinta, porque nós temos várias perguntas. Então, eu queria contemplar todos. Nós temos 5 minutos ainda. Só aproveitar que está na minha mão, já passo para o professor Busnello. Professor, já lhe passo só uma pergunta breve. Como é que tu vê as barreiras sistemáticas da publicação nessa área, simplesmente pelo preconceito ao tema? Eu não sei se dá para dizer assim, sinceramente. Eu acho assim, eu não tenho essa experiência, mas o que eu sei é o seguinte, tem saído muita coisa em revista de alto nível. Então, eu não sei se... Eu acho assim, eu colocaria em xeque a tua observação, sinceramente. Eu tenho lido, assim, eu apresentei algumas coisas, eu tenho lido bastante sobre esse assunto. No segundo núcleo, você está lendo bastante coisa sobre isso, porque tem muita coisa, especialmente nesse viés mais meditação, oração e imagem funcional. Eu não sei. Acho interessante até começar a olhar onde é que pode estar o X dessa questão que tu levantaste agora, se tem pessoas se sentindo que estão... fazendo coisa de boa qualidade, não estão indo publicar, mas eu não sei se dá para fazer dessa maneira. Acho interessante levantar a suspeita. Tem muita coisa na área de yoga, efeito cardiovascular. Yoga, eu queria perguntar se o pessoal da Álvaro Alvim tem alguma pergunta a fazer. Não tem retorno, senhor. Hã? Não tem retorno para cá. Só pela rede. Ah, eles não podem falar. Não. Que maravilha. Moriguxa, vamos ter que botar som lá, né?
Vermelho. na nossa metástase lá. André, não dá para te fazer uma pergunta? Foi muito clara toda a tua exposição. Acho que é melhor em outras, talvez traduzir já para o português para facilitar, porque você breve, falas rápido. Eu queria parabenizar a ti e também o Nazi. E essas reuniões do meio-dia, eu agora já sei que nos meios-dias de quarta-feira eu venho para cá. Que bom, professor. Nem que seja para ouvir que o pessoal da hematologia está avançando mais que a psiquiatria para entender a genética e as origens muito mais avançados do que nós, e nós não sabemos nem por que as pessoas ficam esquizofrênicas, por que ficam psicóticas, e a causa não está sendo estudada e arrotamos muita grandeza. Eu vou dizer isso pelo seguinte: há 17 anos, com 16, 17 anos de idade, eu entrei nessa casa. Acho que eu vi uma conferência sobre religião de um psicanalista, o Igor Caruso esteve aqui, ele era famoso, falava em francês, nós éramos até razoáveis em francês naquela época, imagina, por causa daquela Nora, daquelas pessoas. Bem, aí era moda, as pessoas, se são comunistas, são ateus, tinha que ser ateus. Se são médicos, ateu. Se são comunistas, idem. Se são analistas, psicanalistas, bom, nem se falava em religião. Então, é a primeira vez que eu estou ouvindo uma conferência sobre transcendental e religião nesse sacrosanto paraíso da saúde física, mental e social. Então, que bom. Meus parabéns. É a primeira... Né, nunca soube que trouxessem, por exemplo, mais simples, né, um professor de filosofia. Eu trouxe o professor Clotet para nos instalar e ajudar. Ele é doutor em ética, doutor em filosofia e em ética. Nós não tínhamos para CAPES nenhum doutor em ética para botar. E ele nos emprestou o nome. Sempre falei que nós temos que agradecer, um dia fazer uma homenagem. Então, emprestou o nome para montarmos os pós-graduados. Então, acho que a cerimônia da tua vinda aqui, nos comentários, no conteúdo, não vou dizer, mas o fato de poder falar em religião, transcendência, diferenças, forças humanas que são provavelmente tão poderosas ou tão importantes quanto a desenvolvimento da inteligência, que levaram um raciocínio humano não sei o que não vão conservar ou fazer ou resolver com os cérebros artificiais em torno de nós. Muito obrigado, Parabéns professor. Pela coisa religiosa. Muito obrigado. Fez muito bem trazer a religião de volta para casa. Em função do adiantado da hora, a gente vai ter que encerrar. Eu acho que é um assunto que a gente podia entrar. Eu queria mais uma vez agradecer o André e dizer que essa apresentação só foi possível porque o André está entre nós.